base da nossa conferência e também o texto que eu escolhi para falar nesta noite. Abriu a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17 e no versículo 21. Antes de nós lermos o texto, gostaria que você prestasse atenção aqui para mim. Você sabe, e todos os irmãos e irmãs sabem muito bem, que Paulo ele se considerava um apóstolo abortivo. Ele não era um dos 12 apóstolos do Cordeiro, que são justamente aqueles 12 que nós estamos acostumados, que conviveram com Jesus, testemunharam as obras de Jesus, viram a ressurreição do Mestre e também estiveram presentes no dia de Pentecostes e foram batizados no Espírito Santo e pregaram a palavra de Deus. Paulo, na verdade, embora seja desse mesmo período, ele ainda estava enraizado dentro do judaísmo, havia obtido autorização dos sacerdotes para perseguirem essa nova seita judaica que estava entrando dentro das sinagogas e tentando convencer as pessoas que Jesus Cristo era o Messias prometido. E Paulo, então, tem essa autorização, todos nós sabemos dessa história, mas eu quero apresentar esse contexto para a gente compreender o que está sendo apresentado aqui. E Paulo, portanto, recebe essa autorização e participa do martírio do nosso querido irmão diácono Estevão. E depois, portanto, quando ele está na estrada de Damasco, e eu gostaria que você prestasse muita atenção, quando se fala estrada de Damasco, quando se fala estrada de Emaús, quando Jesus fala na parábola, por exemplo, do bom samaritano, que aquele evento que ele narra ocorrera, ou era uma ilustração que ocorrera na estrada que ligava Jerusalém a Jericó. Então você tem uma estrada que liga Jerusalém a Jericó, você tem uma estrada que te leva a Damasco, você tem o caminho que dá para Emaús. Todos esses locais, dentro da hermenêutica bíblica, são locais nenhum. Porque a estrada que está indo para Damasco é apenas um caminho que leva a outro, mas ali não é nada, não é lugar nenhum. O caminho que leva até Emaús não é lugar nenhum, ele é apenas uma estrada que vai te levar até Emaús. Emaús é um lugar, Damasco é um lugar, mas essa estrada não é nada. Nem a estrada de Damasco é alguma coisa, nem a estrada ou o caminho de Emaús é alguma coisa. E o que nós entendemos com isso, portanto, que é justamente nos locais onde é o lugar nenhum, é que Deus resolve fazer um encontro para revelar-se às pessoas. É nesse lugar nenhum que Deus se revela a Paulo. É nesse lugar nenhum que Jesus se revela a 2 discípulos. Então, o lugar nenhum, que é esse caminho que vai em direção à estrada, é sempre um lugar da revelação de Jesus Cristo a alguém. Aleluia. E é por isso mesmo que nós sempre devemos entender isso. Esse lugar nenhum, essa estrada em Damasco, é o caminho que leva a Damasco. Não é lugar nenhum, é apenas um caminho. Como também a estrada de Emaús, não é absolutamente nada, é apenas um caminho, mas não é lugar nenhum. E a estrada de Jerusalém a Jericó, da parábola, também não é lugar nenhum, é apenas uma estrada. E nesse lugar nenhum, Jesus transformou a vida das pessoas. E eu acredito que quando você estiver em lugar nenhum, Jesus também vai se revelar e manifestar na sua vida. Porque quando ele se revela quando nós não estamos nem em Jerusalém
e nem em Jericó. Não estamos saindo de Jerusalém, indo para Emaús, ou estamos então saindo de Jerusalém, indo para Damasco, e não estamos em lugar nenhum, e ali Deus resolve se revelar. Aleluia. Então o apóstolo Paulo, ele tem esse momento de revelação de Jesus Cristo. Ele, portanto, é convertido e é dito por Jesus, portanto, que ele levaria a palavra de Deus até os confins da terra. E ele falaria tanto para pessoas comuns, quanto também para pessoas poderosas. E Paulo começou, então, a evangelizar, e ele foi evangelizando, teve a sua primeira viagem missionária, sua segunda viagem missionária, sua terceira viagem missionária, foi aprisionado em Roma por Nero no ano 62, e ele fala a Timóteo a respeito da sua segunda prisão. Ele fala em Timóteo, quando em 64 ele ainda estava na prisão, ele diz a Timóteo que ninguém esteve com ele na primeira parte da sessão onde que ele foi julgado. Ninguém esteve com ele. E nós sabemos, portanto, que Paulo, depois, ele foi decapitado. Mas, entretanto, ele recebeu a sua coroa de glória, a sua coroa de justiça, que está sempre reservado para aqueles que perseveram até a morte. E nesse caso aqui em particular, o apóstolo Paulo, ele está se dirigindo em sua segunda viagem missionária. Nós estamos tratando, portanto, da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nessa segunda viagem participa com ele Timóteo, aquele jovem a quem ele escrevera a primeira e a segunda epístola. Participa com ele também Silas, e nessa segunda viagem ele tem, portanto, uma visão em Troade. Ele prega em Filipos, que é a abertura da Europa para o apóstolo Paulo poder pregar o Evangelho, e ele vai, portanto, nesse período, tem a conversão de Lídia, tem a conversão do carcereiro, tem a cura de uma feiticeira, de uma pitonisa, de uma mulher que trabalhava com adivinhação. Depois Paulo vai para Tessalônica. Lá em Tessalônica ele ensina a palavra de Deus. Depois de Tessalônica ele vai para Bereia. Ele está, na verdade, na região da Europa. E quando ele sai de Bereia, o Lucas, que o acompanhava em suas viagens missionárias, faz uma relação dizendo que em Bereia havia cristãos muito mais nobres do que os cristãos de Tessalônica. Essa cidade de Tessalônica já não era mais falado, mas ainda. Então, o apóstolo Paulo teve experiências com pessoas bárbaras, né? Segundo a perspectiva como o Novo Testamento apresenta. E no entanto, Paulo agora chega ao coração da cultura intelectual dos gregos. E aqui que está o ponto importante da qual nós estamos nos referindo. Se você for olhar diretamente o capítulo 17, a partir do versículo 15, que você deve me acompanhar, você vai observar, portanto, que Paulo chega até Atenas acompanhado de Silas e Timóteo. E acontece, portanto, que quando ele esperava em Atenas, o seu espírito se comoveu por causa da idolatria dos atenienses. Esse é um ponto muito importante. No entanto, quando ele começa a ver a idolatria da cidade, com seus deuses, com seus templos dedicados a falsas divindades, dedicadas a Zeus, dedicadas a Apolo, dedicada a Hermes, dedicada a Afrodite, dedicada a tantos deuses que eram o panteão helênico. O coração dele constrangeu-se por causa da idolatria daquela cidade.
Então ele teve que enfrentar, e o seu coração se constrangeu por causa da idolatria, mas Paulo foi em direção a uma sinagoga judaica. Quando nós estudamos sobre o contexto do Novo Testamento, nós sabemos que o templo ficava em Jerusalém e os judeus estabeleceram sinagogas em várias regiões da Europa. E o propósito dessas sinagogas era servir de escolas para as crianças judaicas, era de servir de adoração, já que as pessoas não podiam ir para o templo, a não ser naquelas festas anuais, como nas festas de Pentecostes, por exemplo. Então a sinagoga era um centro de adoração, era um centro de formação, era um centro de leitura da Escritura, e havia sinagoga na cidade de Atenas, e Paulo, portanto, ia ministrar nessas sinagogas. Agora, no versículo 18, acompanhei comigo, é dito, portanto, que havia, dentro desse contexto, alguns filósofos epicureus e estoicos, que diziam, contendiam com Paulo, que esse paroleiro, esse falador está dizendo, e alguns diziam, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. O que você talvez não saiba, eu quero aqui lhe apresentar, é que um dos pontos mais importantes do cristianismo foi a mensagem da ressurreição entre os gregos. Por quê, irmãos? Você já parou para imaginar porque uma religião que começa com um judeu, Jesus, com 12 discípulos, e depois vai crescendo paulatinamente, consegue subverter a religião grega muito bem estabelecida e a religião romana muito bem estabelecida. E os gregos tinham uma preocupação, que era com a vida após a morte, ou pelo menos tinha uma preocupação de que seus nomes fossem lembrados pela eternidade. É por isso que os gregos contavam os seus mitos dos seus semideuses. Quem eram esses semideuses? Eram crianças, ele ou ela, que nasceram a partir do relacionamento de um dos deuses com um mortal ou uma mortal. E daí, portanto, surgiram crianças que eram semideuses. Era tanto uma parte divina, quanto também uma parte humana. E essas crianças, elas eram consideradas, portanto, imortais. Mas só que elas morriam. Porque essa era uma das formas da lenda dos gregos com a questão da vida após a morte, com a questão da imortalidade. E você tem, por exemplo, dentro da história contada por Homero a respeito da cidade de Troia, você tem, portanto, um personagem que é chamado Aquiles, que esse personagem, que é um grande guerreiro, ele quer ser imortal. Ele quer ser lembrado por toda a eternidade. Quando ele se nega a lutar a favor dos gregos, do rei Menon, Ulisses o convence dizendo a ele que essa guerra será lembrada por muitos e muitos tempos, e o nome, então, de Aquiles seria lembrado. Aí ele, então, resolve entrar na guerra. Mas por que ele resolveu entrar na guerra? Porque o grego, ele tinha um desejo de vencer a morte, mas não sabia como. E agora vem o apóstolo Paulo, então, dizendo que a morte foi vencida. E vencida por meio de um judeu. Vencida por meio de um judeu que também era Deus. E esse judeu que era Deus, que foi recebido pela parte de Deus,
operou de maneira tão extraordinária para poder dar vida a todos aqueles que nele cria, até mesmo aqueles que estivessem mortos, seriam ressuscitados pela sua crença nesse Jesus. Então veja que o apóstolo Paulo, ele se aproxima dessa cultura grega, dentro da participação de uma sinagoga, e vai trabalhar com quem? Com os filósofos. E ele vai falar sobre o quê? Sobre ressurreição, que era um desafio que os gregos não entendiam. Então, nesse caso em particular, vocês observaram que o apóstolo Paulo, então, diz que ele foi para o Areópago, veja aí no versículo 19, e os gregos se interessaram pela doutrina da ressurreição e disseram assim: poderíamos nós saber que nova doutrina é essa que você fala? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Paulo, portanto, vai trabalhar justamente aquilo que os gregos, versículo 19, aquilo que os filósofos gregos tanto almejavam, que era entender a imortalidade. E aí ele entra no contexto da ressurreição e eles ficam logo de imediato curiosos e querem saber mais sobre a ressurreição. No versículo, veja a estratégia de Paulo como grande evangelista e como grande conhecedor da filosofia e da cultura grega, porque ele está discutindo com duas escolas filosóficas, os estoicos e os epicureus, que já irei vos explicar quem são eles e por que é importante essa discussão que o apóstolo Paulo trata com eles. E chega então no versículo 22, Paulo começa então a dizer, olha só: varões atenienses, em tudo vos vejo tanto supersticiosos, porque ele falou no versículo 22 que os atenienses eram supersticiosos, por causa do versículo 16, que dizia que seu coração ficou compungido por causa da idolatria deles. Aí Paulo relacionou que a essa idolatria, essa crença que eles tinham nesses deuses pagãos, era apenas uma superstição. Aqui, olha só isso aqui: porque passando eu e vendo os vossos santuários, os vossos templos, achei também um altar em que estava escrito que ao Deus desconhecido. Há um livro publicado, bem antigo, da década de 80 ou 90 ainda, chamado O Fator Melquisedeque, que o autor, Richard, ele explica algumas lendas gregas. E ele diz que, certa ocasião, os gregos passaram por uma necessidade, por uma seca muito grande, não chovia e nada do que eles plantavam nascia, germinava. E eles começaram então a oferecer sacrifícios a vários deuses, um diferente do outro, e nenhum desses sacrifícios dava qualquer tipo de resultado. Como não dava resultado, o rei teve uma grande ideia. Já que nenhum dos reis, nenhum dos deuses que nós oferecemos sacrifícios tem ouvido as nossas orações, então provavelmente não são esses deuses que estão fazendo essa seca e trazendo essa adversidade para nós. Vamos fazer então um sacrifício ao Deus desconhecido. E aí, portanto, esse altar dedicado ao Deus desconhecido foi atendido. Foi atendido e então a chuva caiu, a terra começou a germinar novamente e criou-se então esse altar ao Deus desconhecido. Veja aqui que o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele se insere dentro da cultura grega
ele já entende bem da filosofia dos epicureus, entende da filosofia dos estoicos, entende que eles são supersticiosos, porque eles têm templos dedicados a uma variedade de Deus, e encontrou então um altar dedicado ao Deus desconhecido, que é o Deus a qual eles edificaram um altar, agradecendo, já que os demais deuses gregos não responderam, que esse Deus, portanto, havia respondido às suas orações e às suas preces. E Paulo, portanto, diz diretamente: passei e vi então que estava escrito ao Deus desconhecido. Aí Paulo diz assim: esse, pois, que vós honrais, Senhor, conhecê-lo é o que vos anuncia. Aí o que fez o apóstolo Paulo? Ele criou uma relação, mostrando que a doutrina que ele estava trazendo, apesar de ser nova para os epicureus e para os estoicos, no entanto, os seus antepassados já conheciam o Deus que ele estava anunciando, só que não sabiam qual era o nome dele. Está vendo a estratégia do apóstolo Paulo para evangelizar? Vamos continuar, ainda não chegamos ainda na nossa palestra. Isso aqui é apenas uma introdução para a gente entender, tá bom? Versículo 24. Então, aí Paulo começa a dizer quem é esse Deus que ele anuncia. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Ele é Senhor do céu, Senhor da terra. Ele não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Qual é a ideia que Paulo quer mostrar aqui? Porque na antiguidade, o conceito de templo é o conceito do seguinte: quanto maior o templo, deve ser grande a divindade, ou deve ser grande esse Deus. Templo pequeno, Deus menor. Templo grande, um Deus muito grande. E o apóstolo Paulo vai dizer, portanto, que o Deus dele não pode ser confinado a estruturas de argamassa, não pode ser confinado a estrutura de habitações, não pode ser confinado em estruturas como o templo, porque esse Deus é superior ao próprio templo. E o apóstolo Paulo então está fazendo referência quando Deus disse a Davi, em 2 Samuel 7, quando Davi propôs a construir o templo, Deus disse no versículo 5 de 2 Samuel 7 para Davi: acaso edificar-me-ás tu templo ou casa para minha habitação? Deus questiona Davi sobre o intento que ele propõe a fazer. E Deus diz assim para Davi: eu te tirei detrás das ovelhas, e nunca qualquer um pedia a qualquer um dos teus antepassados um templo, porque eu sou o Senhor que caminha convosco. Eu caminhei com o meu povo em tabernáculos e tendas. Então Deus já assume a Davi que mesmo ele construindo um templo, esse templo não é capaz de comportá-lo. Ele é superior a esse templo. Ele é o Deus que se movimenta, o Deus que está a caminho, o Deus que anda com o seu povo. Por isso ele disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Significa que ele caminharia à frente de Abraão, mostrando a terra. Aleluia. Esse é o Deus que caminha. E o apóstolo Paulo vai dizer, portanto, nesse texto, que os templos que estão sendo edificados ali, naquele lugar, o verdadeiro Deus não está ali, porque ele não habita em templos feitos por mão de homens, mas ele é o Deus que caminha com o seu povo. Olha só como é que ele vai argumentando. E o ponto mais importante disso, irmãos,
é que se você prestar atenção na Bíblia Sagrada, minha irmã, se você ler e prestar atenção, minha irmã, você vai perceber que quando é construído o templo de Jerusalém, você percebe que depois não aparece mais nenhum versículo bíblico falando de Deus caminhando com o povo. Quando aparece uma revelação, todas elas é Deus entronizado no templo, como Isaías capítulo 6, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, porque ele deixara agora de caminhar com o povo de Israel por causa do templo. Essa restauração de Deus caminhando com o povo vai ocorrer na encarnação de Jesus Cristo, quando João, no capítulo 1, versículo 14, vai dizer que o Verbo se fez carne e tabernaculou conosco. Aleluia. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João estava dizendo que o templo de Jerusalém está lá edificado, mas Deus é aquele que caminha conosco. Ele fez uma tenda e está morando conosco, que é o Senhor Jesus Cristo. E é esse pensamento, portanto, que Paulo está levando ali para o Areópago. Paulo está apresentando aos filósofos que esse Deus, portanto, é um Deus que caminha, é um Deus que se comunica, é um Deus que está presente, é um Deus que acompanha a vida da igreja, a vida dos seus adoradores. Porque a ideia do grego era que ele ia ao templo, prestava as reverências àquela divindade, ia embora e a divindade ficava lá dentro e ele lá fora, e ele podia fazer o que quisesse, porque não estava mais presente com a divindade. Agora, quando ele diz que Deus é aquele que caminha conosco, que não habita dentro de homens, ele quer dizer que a nossa santidade tem que ser uma santidade contínua, uma santidade permanente, uma santidade vivida na presença dele, porque ele caminha com o seu Aleluia. Amém? Então o apóstolo Paulo vai apresentando essas condições, essas características para a igreja, para esses filósofos. Ele diz assim, olha só, nem tampouco, versículo 25, é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. O que ele quer dizer? O serviço de latreia, que é aquele serviço que é prestado a uma divindade, porque vocês sabem muito bem que um templo, é só você ver alguns templos que têm ídolos, por exemplo, dos custos que tem para a manutenção daqueles ídolos, dos tipos de pessoas que tem para fazer os cuidados com aqueles ídolos. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, portanto, que existe um tipo de serviço concedido à divindade dentro do seu próprio templo. E o que ele quer dizer aqui é coisa comum, é da latreia, do serviço que é dedicado a qualquer tipo de divindade. Mas ele está querendo falar que esse Deus a qual ele está anunciando, ele não precisa de nenhuma das latreias ou serviços que são dirigidos a ela. Ele não precisa, por exemplo, de nenhum sacrifício. Esse Deus que eu anuncio a vocês, não é preciso oferecer a ele flores, não é preciso oferecer para ele cabrito, não é necessário oferecer para ele um boi, não é necessário oferecer para ele um cordeiro, porque ele enviou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sacrifício perfeito, e nós não precisamos fazer mais nada, apenas crer. E quando a gente entende isso, a gente entende a revelação da palavra de Deus. Olha, Gênesis capítulo 3, a gente infere que foi um cordeiro que foi morto por um casal. Quando você lê Êxodo capítulo 12, o que você tem? Um cordeiro que é morto por uma família no dia da Páscoa. Quando você lê Levítico 16, você tem um cordeiro que é morto no dia da expiação, para uma nação, um cordeiro para um casal, Gênesis 3, um cordeiro para uma família, Êxodo 12, um cordeiro para uma nação, Levítico 16,
16. Agora, quando chega no Novo Testamento, João, no capítulo 1, versículo 29, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é mais um casal, não é mais uma família, não é mais uma nação, é de todo mundo. Então, foi um sacrifício perfeito, não há mais necessidade de fazer a esse Deus que Paulo anuncia qualquer tipo de oferenda, porque esse próprio Deus fez encarnado, fez um sacrifício perfeito, e mediante esse sacrifício nós podemos nos aproximar de Deus para adorá-lo e glorificá-lo. Amém? Amém. Ainda não é a palestra, estamos só introduzindo. Vamos continuar. E ele diz assim: pois ele, versículo 25, a parte B, pois ele mesmo é quem dá o quê? A todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele quer dizer que é dele que toda vida é sustentada, que a própria respiração que nós temos é obra dele. E aqui o apóstolo Paulo estava ensinando algo que os gregos não sabiam. Estava ensinando que a vida que o homem possui não lhe é própria, mas ela é um dom gracioso que Deus concedeu. Aleluia. Por quê? Porque o conceito desses filósofos, vou mostrar para vocês, muitos deles acreditavam que a vida brotou do fogo, outro acreditava que a vida brotou da terra, outro acreditava que a vida brotou da água, outro acreditava que a vida havia brotado do ar. E o apóstolo Paulo, falando a esses filósofos, vai dizer que nenhum deles acertaram a origem da vida, que a origem da vida está nesse Deus que ele anuncia. E nós sabemos muito disso. Gênesis capítulo 1 diz claramente: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E formou Deus o homem, quer dizer, e plasmou Deus o homem do pó da terra. E o Senhor soprou em suas narinas, e o homem foi feito o quê? Alma vivente. Da terra, ele é chamado de Adamá, porque ele procede da terra. Adão, a parte do corpo, a parte somática, a parte material. E ali está aquele boneco. No entanto, a vida que Deus concede, ele não ordena. Homem viva, homem passa a viver. Não, a Bíblia diz que ele se aproxima do homem, das narinas de barro que ele havia criado, e ele tira de dentro de si e dá ao homem, soprando. Quando você sopra, você está tirando de dentro. Glória Você tira de dentro para fora. E o que ele tirou foi uma gota minúscula do oceano da sua vida, e do homem, e o homem foi feito alma vivente. E é por isso que ele diz: ó, ele é o Senhor da vida, ele é o dono da vida, a respiração foi ele que deu. E aí, provavelmente, o apóstolo Paulo deve ter lembrado claramente que a Bíblia diz que o homem está determinado a voltar ao pó, mas o Espírito a Deus que o deu. E a palavra Espírito ali, a palavra rua, ali significa fôlego, o fôlego de vida, apresentando, portanto, que a vida, ela é um dom de Deus, e ela é o que? Uma doação graciosa. Faz assim, ó, assopra na sua mão. É isso que Deus fez. Glória a Deus. Aleluia. Dando essa vida, tirou de dentro Glória a dele. Deus, aleluia. E é por isso, irmãos, que ninguém pode matar. Por quê?
Porque não pode matar. Aleluia. Porque a Bíblia proíbe para que um homem mate o outro homem. Porque Deus proíbe o assassinato. Simplesmente porque a vida que o homem possui é uma doação livre e graciosa de Deus. E só Ele é que tem o poder de tirar a vida de alguém. Ele deu, Ele tem o poder de tirar. E nenhum outro homem teria o direito de tirar a vida do outro, porque Ele não deu o fôlego de vida. Aleluia. Deu para entender? Então, esse é um conceito profundo e teológico que o apóstolo Paulo está apresentando aqui. Vamos continuar então? E de um só fez toda a geração dos homens. Paulo aqui está falando de alguma coisa muito importante. Aquilo que nós chamamos de monofiletismo. Desculpa a palavra comprido e difícil. Monofiletismo. O que é isso? É isso que o apóstolo tem o monofiletismo e tem o monopolifiletismo. Por exemplo, quando o polifiletismo, ele ensina, por exemplo, que os homens vieram de vários troncos. Deu para entender? Tem um tronco na África, tem um tronco na América Latina, tem um tronco na Ásia, vários troncos que deram origem à humanidade. E tem a teoria evolucionária, como todo mundo entende, que ela está dentro desse conceito. E ele está dizendo que não, que de um só homem, Adão, Deus criou todos os demais homens. Então ele está aqui voltando-se para o conceito da Sagrada Escritura, de que a origem do homem não é como Darwin, por exemplo, sugeriu dentro da modernidade, que nós fomos evoluindo de seres inferiores até se tornar homens racionais como nós somos, ou homens Faber, como se diz. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo diz que a origem do homem está em Deus e que a partir de que o primeiro casal, Deus criou, portanto, toda a humanidade. Mas não é esse assunto aqui para a gente falar, tá bom? E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, cumprindo aquilo que a Bíblia falou em Gênesis, para que o homem domine e povoe a terra, não é isso? Determinando os tempos já antes ordenados, os limites da sua habitação, para que buscasse o quê? Ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Agora preste atenção aqui, porque é aqui que está baseado a conferência da nossa escola bíblica. Porque nele o quê? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Vamos entender o texto aqui. Vamos agora então que a gente vai entrar no nosso PowerPoint aqui para a gente entender o que esse texto significa. Quando o apóstolo Paulo está falando desse texto, ele está, no versículo de número 28, ele está fazendo citação de texto que não é da Bíblia. Você precisa entender que a expressão que o apóstolo Paulo está dizendo não pertence à Sagrada Escritura, no sentido de que se trata de um texto bíblico. O apóstolo Paulo está fazendo referência aos poetas e filósofos gregos que disseram a respeito de Zeus, por exemplo, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, pois somos também sua geração. Ele pegou dois filósofos, um que disse, nele vivemos, nos movemos e existimos, e o outro que disse que dele somos sua geração.
Então, no Areópago, para a gente poder entender, precisamos compreender o que Paulo estava realmente falando. Você pode ler comigo, todo mundo junto, vamos lá? Para entender versículo 28, precisamos entender de quem Paulo estava falando. O texto de Atos menciona dois grupos principais no Areópago: os epicureus e os estoicos, que estava no versículo 18. Passa, por favor, obrigado. Olha só, quem eram os epicureus? Para que você tenha uma ideia, o epicurismo e o estoicismo eram duas filosofias muito importantes no tempo do apóstolo Paulo. Mas essas duas filosofias, elas eram muito diferentes uma das outras. Por exemplo, os epicuristas, eles acreditavam que os deuses existiam, mas eram distantes, indiferentes e não intervinham em qualquer tipo de assunto humano. Para os epicuristas, o mundo era fruto do acaso, do atomismo, isto é, uma filosofia que acreditava que o mundo viera por meio do átomo. E a ideia, portanto, do epicurismo é que o mundo não teve diretamente um criador, mas foi quase que basicamente uma obra do acaso. E o propósito da vida, portanto, era pela busca de um prazer moderado e ausência de qualquer dor. Essa busca pelo prazer, por exemplo, eles chamavam de ataraxia. O que é ataraxia? É a imperturbabilidade da alma. Os epicuristas, eles procuravam em todo momento que a sua vida fosse de tal maneira simples, a ponto de, por causa da sua vivência simples, você não ficar perturbado, ansioso, nervoso por causa de bens materiais. Eles defendiam essa ideia. E eles eram a favor também de uma tal de aponia. O que é aponia? De não sentir dor no corpo. Então, essa filosofia dos epicuristas, que acreditavam na existência dos deuses, mas que esses deuses que existem não se importam com a vida humana. Eles estão lá em cima, por exemplo, no Olimpo, no conceito deles, estão no Olimpo, a vida humana que segue, sem interferência e sem necessidade desses deuses. Como esses deuses não se importam com a gente, o que nós temos que buscar é a ataraxia, é o estado de imperturbabilidade da alma. E como se consegue isso? Você deixando de se preocupar com as coisas materiais e se dedicando às coisas que realmente importam, como, por exemplo, a amizade, o conhecimento filosófico. E os epicureistas, portanto, formavam uma escola que tinha muitos adeptos. E essa escola era muito importante dentro da Grécia. E eles diziam, portanto, que os prazeres mais elevados, como estão ali, pelo prazer moderado, são a buscar a vida intelectual, a vida espiritual e buscar principalmente a amizade, a contemplação e o conhecimento. Agora, os excessos da vida física, como glutonaria, banquetes de luxos, deveriam necessariamente ser evitados para que você não tivesse qualquer tipo de ansiedade ou perturbação. Levanta um pouquinho. Já os estoicos, eles eram panteístas, não é isso?
eles criam na existência de vários e vários deuses, eles eram panenteístas e acreditavam que uma razão divina, ou logos, permeava todo o universo, e para eles, Deus era a alma do mundo, tudo estava interconectado por essa força vital. E a religião, ou a filosofia dos estoicos, ela foi organizada por Zenão de Sídio, que ensinava justamente os pórticos pintados de Atenas, por isso estoico, que é uma relação da palavra grega para pórtico, que eles ensinavam, portanto, esses elementos ligados diretamente de que Deus estava presente em todas as coisas. Isto aqui. Aqui tem um pouco de Deus nessa cadeira, na planta tem um pouquinho de Deus, na minhoca tem um pouquinho de Deus, na árvore tem um pouquinho de Deus. Então, enquanto os epicureus, presta atenção, enquanto os epicureus criam que os deuses existiam, mas não se importavam com os homens, os estoicos criam que os deuses existiam e que havia um pouco de Deus em cada coisa. Por isso era panteísmo, que significa tudo é Deus. Esse é o sentido do panteísmo. Tudo é Deus. O politeísmo significa muitos deuses. O panteísmo de que tudo é Deus. E nesse caso eles criam que qualquer coisa, o cão tinha um pouco de Deus, a vaca tinha um pouco de Deus, a galinha tinha um pouco de Deus, a planta tinha um pouco de Deus, e tudo estava permeado, conectado numa alma só, que é a alma de Deus. E assim, portanto, tudo era Deus, tudo era divino. E essa perspectiva aí era uma das perspectivas que o apóstolo Paulo estava enfrentando. Para que você tenha uma ideia, por exemplo, o grande imperador Marco Aurélio, ele era um estoico, e ele chegou mesmo a escrever alguns livros sobre o estoicismo, que é vendido até hoje. Teve também o Epiteto, também que era um escravo, e estadistas como Sêneca, que também eram estoicos e propagavam essa filosofia. Então, nós estamos tratando, portanto, de duas escolas filosóficas que se estabeleceram já ainda no tempo do apóstolo Paulo, e elas continuaram muito tempo depois. E é para esse grupo que Paulo, então, está justificando. Pode passar. Deu para entender que são essas escolas? E se você olhar o pensamento dessas escolas, elas continuam presentes hoje. Por exemplo, nós temos em algumas culturas que consideram a minhoca como parte de Deus, a vaca como parte de Deus. Nós temos determinadas culturas que elas são panenteístas, isto é, elas colocam Deus em todo ser vivente, ou todo ser vivente tem uma parte de Deus. E aí, esse mesmo grupo também crê em imigração da alma, de tal maneira, por exemplo, que algumas regiões, como no Tibete, o indivíduo ele não mata uma minhoca, porque ele acha que os irmãos dele voltaram encarnados numa minhoca, coisas dessa natureza. É essa a ideia do panenteísmo presente. E o outro dos epicureus é aquela ideia presente ainda, que surgiu principalmente com a ideia de Leibniz, um filósofo alemão que se desenvolveu muito tempo depois, daquela teoria de que Deus existe, mas abandonou os seres humanos à sua própria sorte. Então, dentro do nosso contexto atual, esses conceitos estoicos estão presentes, como também estão presentes as filosofias deles, mas assim, depuradas da perspectiva religiosa, porque eles eram radicais dentro do contexto de moralidade,
dentro da questão de não se entregar demasiadamente ao prazer, de serem moderados, e aí, portanto, muitos dos pensamentos estoicos permaneceram hoje como regra de vida para muitas pessoas, como uma forma de buscar a felicidade. Eu tenho um dos livros do Epicúrio que se chama A Felicidade, que Epicúrio ensina como você pode ser feliz. E quando ele fala dessa como você ser feliz, ele está sempre dizendo que a felicidade não se encontra em riqueza, que a felicidade não se encontra dentro do luxo, que a felicidade ela é um ato do espírito. Você escolhe ser feliz independente da situação que você esteja, como a paz. Ele vai colocar, por exemplo, que a paz é uma escolha. Em que sentido ele diz que a paz é uma escolha? No sentido de que você escolhe não se envolver com aquilo que te rouba a paz. Aí ele coloca a paz como uma escolha. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro dessas filosofias humanas, tinham coisas positivas. Tinham coisas que eram idolátricas, como o apóstolo Paulo vai dizer, vocês são supersticiosos. Vocês têm muitos deuses, vocês acham que o Deus habita dentro desses templos feitos por mão de homens, vocês acham que é necessário servir os deuses com esse serviço. Então Paulo faz uma crítica realmente poderosa e forte à superstição, à idolatria, ele contesta. No entanto, Paulo olha para a filosofia deles e começa a descobrir que tem coisinhas ali que podem servir para uma luz do Evangelho, porque o Evangelho também concorda com aquelas coisas. Aqui, irmãos, eu precisaria de outro dia, com outra aula, para explicar essa relação de Evangelho e de cultura para os amados irmãos. O que o apóstolo Paulo fez foi aquilo que os cristãos de Alexandria chamaram de logos espermáticos. O que significa isso? Chamaram da semente do logos. O que significa? Os cristãos do terceiro século, que moravam em Alexandria, no Egito, eles criam que havia dentro da cultura humana, dentro da filosofia dos gregos, uma revelação de Deus dentro dela, que era a semente do Logos, a semente do Cristo. E que os conceitos que eles tinham, por exemplo, de justiça, o conceito que eles tinham de verdade, os conceitos que eles tinham de misericórdia, essas regras morais para você ficar fora da prostituição, do luxo, esses elementos todos, eles identificavam que eram, de algum modo, elementos que concordavam com a fé cristã. Daí os cristãos do Oriente, ou os cristãos orientais, eles sempre buscavam estudar a filosofia grega, porque entendiam que na filosofia grega havia algum tipo de revelação. Quer que eu lhe diga uma coisa? O próprio Flávio José, na obra A História dos Hebreus, que os irmãos conhecem, e muitos dos irmãos aqui têm, na sua carta a Lísia, se não me falha a memória, ele diz, portanto, que Deus se revelou aos filósofos gregos. Ele disse assim, do jeito que eu estou falando, José, que Deus se revelou aos filósofos gregos, mas os filósofos gregos, por ganância, não disseram que existia um só Deus.
E essa mesma revelação Deus deu a Moisés, e Moisés disse que só há um verdadeiro Deus. Mas veja, José reconhece que dentro da filosofia grega existiam alguns elementos da revelação de Deus naquela cultura. Quer ver você entender isso? Quem foi que disse para Melquisedeque quem era o verdadeiro Deus? Tem algum lugar na Bíblia que diz isso? Abraão foi chamado por Deus? Foi. Mas ele foi basicamente doutrinado por Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Ninguém sabia, nenhum de nós sabemos quem foi Melquisedeque, e no entanto, ele era rei de Salém. O que significa, ele sendo rei de Salém, que Deus havia se revelado a ele muito antes de revelar-se a Abraão. E a minha pergunta para você é essa: será que Deus só se revelou para Melquisedeque ou não se revelou em outras culturas também? Esse texto aqui que nós estamos estudando, ele é texto para tese acadêmica, ele é texto para livros, ele é texto para a gente debater, para a gente estudar. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo, que o Deus desconhecido que eles estão falando, é o Deus dele, Jesus Cristo, que se revelou ao povo grego há séculos atrás. Entenda isso, é isso que ele está dizendo. Então, Paulo está querendo dizer, irmãos, aqui um ponto importante, que a gente tem que tomar cuidado com a cultura humana e não jogar no lixo os elementos da cultura que você vê que aquele elemento cultural ali tem a ver com o cristianismo, com a fé cristã. Paulo identificou um tempo escrito ao Deus desconhecido, a história eu já contei para vocês, e ele disse que quem operou aquela grande obra foi o Deus que ele está mostrando. Ele entrou dentro da cultura, viu os elementos daquela cultura que conversava, que dialogava com o Evangelho e entregou o Evangelho. Foi isso que ele fez. Então, nós que somos cristãos, nós precisamos ter um discernimento em relação à cultura. Às vezes, o que está dentro da cultura pode ser uma possibilidade do anúncio do Evangelho. Então, a gente não tem que ter medo da cultura humana, da cultura que está lá no mundo. Não estou falando de mundanismo, estou falando da cultura que está no mundo. Por quê? Porque o Espírito Santo nos dará discernimento para reconhecermos os elementos dessa cultura humana com as quais nós podemos o quê? Dialogar. É isso que o apóstolo Paulo fez, e é isso que nenhum de vocês querem fazer. Pedir a Deus para discernir a cultura do nosso tempo e identificar dentro dessa cultura o que pode servir de base para nós anunciarmos a Jesus e as coisas que nós podemos contestar e condenar porque são contra o Evangelho. Então, nem tudo da cultura humana está perdido, muito pelo contrário. E foi isso que o apóstolo Paulo fez. Então, esse texto nos desafia muito. Vamos voltar aqui, então? Então, qual é a estratégia de Paulo? Mostrar que na cultura deles, Deus havia se revelado e que os poetas que eles conheciam eram, portanto, poetas importantes. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Aqui no meu livro, Hermenêutica Fácil Descomplicada, eu tenho um capítulo que eu falo sobre o contexto literário. O que significa contexto literário? Que eu explico as citações que o Novo Testamento faz dos filósofos antigos. Você lembra que na carta que Paulo escreveu ao jovem Tito, Paulo diz assim: os cretenses são glutões e mentirosos, como disseram os seus profetas. Só que não foi um profeta que disse isso. Quem disse foi Anaximandro de Mileto, que era um filósofo grego que disse que os cretenses eram mentirosos porque eles diziam que tinham a tumba de Zeus na cidade.
Mas só que Paulo diz como disse os seus profetas. E não foi um profeta que disse, foi Anaximandro, um filósofo grego. Está dando para entender como o apóstolo Paulo está usando aqui a cultura, a filosofia grega para poder ensinar? Esse é o ponto importante que você que é jovem, que estuda, que faz universidade, você que é irmão, irmã, que está estudando, fazendo universidade, estudando, seja filosofia, seja história, seja o que for, você pode aprender com esses elementos a reconhecer o elemento da verdade do Evangelho ali e usar isso para evangelizar, para ganhar almas, para anunciar a Jesus Cristo. Então, esse contexto literário é o contexto no qual o apóstolo faz uso de várias expressões de filósofos gregos. Citamos esse agora de Atos, citei para vocês o de Tito, e na Epístola de Romanos tem várias citações também que o apóstolo Paulo faz de outros autores gregos. Por quê? Porque ele identificou dentro da cultura elementos que poderiam se aproximar para o anúncio da mensagem do Evangelho. Isso nos apresenta como o apóstolo Paulo era preparado para anunciar o Evangelho. Ele conhecia a filosofia, ele conhecia a história, ele conhecia o contexto do seu tempo e usou todos esses elementos para poder anunciar e pregar o Evangelho. E o que você precisa entender então? Que Deus chamou cada um com um ministério. Foi por isso que Deus chamou a Paulo, porque o que Paulo fez, Pedro não tinha condição de fazer. Embora Pedro fosse um homem cheio do Espírito Santo, um homem que Deus se revelava de maneira gloriosa, mas debater com um filósofo não é uma coisa simples. E aqui nós temos um homem que é muito bem preparado, que conhece essa filosofia, que conhece essa história e vai pegar o conhecimento deles para anunciar Jesus Cristo daquilo que eles conhecem. Como se dissesse assim, só vou orientar vocês o caminho certo, porque vocês já conhecem o caminho. Só que vocês estão enganados de quem é. Então essa estratégia de Paulo citando, Paulo faz algo ousado. Leia comigo, todo mundo junto. Paulo faz algo ousado. Ele cita 2 poetas gregos conhecidos para validar sua argumentação. A argumentação aqui é sua evangelização, que ele está evangelizando, mas ele está usando a apologia, a defesa da fé, a argumentação da fé. E nisso, qual é o primeiro? Todo mundo junto. Pois deles vivemos, nos movemos e existimos. Todo mundo. Esta frase é atribuída tradicionalmente a Epimênides de Creta, extraída de um poema onde ele se dirige a Zeus. Essa informação está aqui no meu livro de hermenêutico fácil de explicar. 2, todo mundo junto? Como alguns dos vossos poetas disseram, pois deles somos também geração. Vamos lá. Esta é uma citação direta do poeta estoico Arato de Solos, em sua obra Fainômena, onde ele louva a Zeus como a origem de todas as coisas. Então, esses filósofos, o Epimênides e o Arato, o que eles fizeram? Eles tinham poemas dedicados a Zeus, que era um falso Deus. Mas Paulo identificou que, embora o Deus que os 2 filósofos estão citando seja falso, seja um ídolo, seja um Deus morto, que tem boca e não fala, olho, mas não vê, ouvido, mas não cheira, ouvido, mas não ouve, nariz, mas não cheira, mão, mas não pega, pé, mas não anda, como diz lá o salmista, apesar de ser um falso Deus, no entanto, o texto
era verdadeiro, só que dirigido erroneamente para a falsa divindade. E o que Paulo faz? Derruba essa falsa divindade que é Deus, e no lugar dela coloca Jesus. E vai dizer que é em Jesus que nós vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos nossos poetas disseram, pois deles somos também geração. Ele derrubou apenas a questão da idolatria ligada àqueles falsos deuses, disse que o verdadeiro Deus, aos quais esses poetas disseram que eles estavam enganados, que esses deuses eram falsos, mas que essa poesia fazia referência ao único e verdadeiro Deus que ele estava anunciando. Passa, por gentileza. Então, Paulo, todo mundo junto, vamos lá? Vamos lá, todo mundo junto? Paulo não diz que Deus é Deus verdadeiro. Está aplicando uma verdade que os gregos intuíam sobre a transcendência e a dependência humana e redirecionando-a para o único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Por isso, no versículo anterior, ele disse que Deus é o Criador do céu e o Criador da terra. Por que ele diz isso? Para depois pegar a frase e redirecionar ao verdadeiro Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Valeu a pena vir hoje? Amém? Amém. Então, vamos continuar. E o meu tempo está quase passando. Pode passar mais uma vez, por gentileza. Vamos entender, então, dentro da perspectiva cristã, o que significa, então, essa palavra que o apóstolo Paulo empregou. Os poetas colocaram como sendo uma falsa divindade. O apóstolo Paulo removeu essa falsa divindade e disse que esse texto refere-se ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então, no grego, a estrutura verbal de Atos 17, 28a, que é a palavra viver, mover e existir, revela uma progressão profunda de dependência humana em relação ao Criador. Diz o texto grego, em autorgar desomem cai, que númeta cai, isso aí. Levanta mais um pouquinho, por favor, que daqui eu estou enxergando bem. Vamos lá. Isso. Então, o primeiro acorde, viver, que é a palavra desomem, mover, que é a palavra quinômeta, e a palavra existir, que é a palavra esmo. Passa, por favor. Então, viver, mover e existir. O viver, desomem, refere-se à vida em Deus. Leia comigo, todo mundo junto. Esta dimensão prova que Deus é a fonte da vida biológica e espiritual em Cristo. O cristão não apenas sobrevive, mas extrai sua vitalidade diretamente do Senhor. Está ruim a letra? Para mim também. Eu botei a letrinha pequena, está ruim para mim também. Então, vamos. Mesmo, se eu botasse uma letra maior, eu teria que fazer mais gráficos. Aumenta, valor, aumenta aí, aumenta. Olha só, quando a gente pensa aqui, presta atenção nisso. Quando a gente vai estudar o Novo Testamento grego, o Novo Testamento fala de dois tipos de vida. Fala de bios, repita comigo, bios. De onde vem a palavra biologia? Que significa vida. Mas bios é a vida biológica, é a vida física, é a vida como nós conhecemos e como os seres humanos e os demais seres vivos possuem. Bios, vida. Então, essa vida é uma vida que está ligada ao cronos. Repita comigo, cronos. De cronologia. Cronos de cronologia. Cronologia, todos nós sabemos o que tem a ver com tempo. A bios está ligado à cronologia, que é a vida humana, como o próprio apóstolo Paulo diz, que ele estabeleceu limites
para a vida humana. E você vai ler isso lá em Gênesis, quando diz que o máximo que o homem vai viver é 120 anos, depois em Salmos, que o máximo que o homem viveria era 70 anos. Então é isso que o apóstolo Paulo está estabelecendo. Uma vida humana limitado ao Cronos, que é o tempo biológico da vida. Bem? Isso é um tipo de vida. E Paulo vai dizer que essa vida, bios, que essa vida e esse tempo, Cronos, é Deus quem deu ao homem, tanto a vida, quanto também o tempo dessa vida. Entretanto, o Novo Testamento também usa outra palavra para a vida, que é a palavra dizoe. Repita comigo, dizoe. Todas as vezes que o Novo Testamento fala de dizoe, ele não está falando de vida física, ele está falando de vida espiritual. Uma pessoa pode ter a vida bios, que é uma pessoa não cristã, não crente, ela tem a vida bios, mas não tem a vida como dizoe, que é a vida espiritual, que é o ser nova criatura, que é a vida que Deus infunde a sua própria natureza no próprio homem. Porque assim como Jesus assumiu a nossa vida biológica, nós também assumimos sua vida dizoe, que é a sua vida espiritual. Nesse caso em particular, quando se fala do novo nascimento, você sabe muito bem que não é igual pensou o Nicodemos, voltar para a barriga da mãe e nascer de novo. Então, você continua com a sua vida biológica e o seu tempo cronos. Você nasce da água e do Espírito. Você nasce da semente da palavra. Você nasce do alto. E essa vida não é biológica. Essa vida é dizoe. Uma vida que procede do trono de Deus. Uma vida que procede da vida do próprio Deus. Então, nós crentes temos tantos a vida e o tempo cronos, bios e cronos, como também temos o quê? A vida dizoe, que é a vida espiritual, e o tempo. Qual é o nosso tempo? Kairos. Repita comigo. Kairos. Kairos é o tempo de Deus. Kairos não é o tempo cronológico, é o tempo que Deus estabeleceu os propósitos e os planos dele. E nós, como temos a vida de Deus, Zoe, também vivemos na expectativa do Kairos de Deus, do tempo de Deus, que é diretamente aquilo que está relacionado à vida de Zoe, que é a vida espiritual. Então, quando nós falamos de vida, a gente tem sempre que entender essas diferenças, porque embora a vida bios, não é isso? Ela se desgaste por causa do cronos, do tempo, porque, quando eu falei aqui que o salmista Davi disse que era até 70 anos, a nossa irmã, qual é o nome da irmã? A nossa irmã Penha olhou, bicho. Aí a senhora já me disse que passou de 70. Não, está com 70? Tá lindo. Então, assim, e aí, na verdade, ela entendeu até como um agouro, mas não é um agouro não, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, por quê? Porque a nossa vida bios, aqui, vamos tomar o exemplo da irmã Penha aqui. A vida bios, a vida humana, com o tempo cronológico que nós vamos sentindo ao longo do tempo. O desgaste, o cansaço. Mas e a vida de Zoe? Que é tanta risonha, tanta feliz.
E isso é uma diferença, porque a vida que, na verdade, Jesus nos concede é uma vida de renovo. Está sempre essa Sagrada Escritura dizendo que nós não nos cansaremos, nós seremos renovados como águia. Aleluia. Porque essa é a vida de Zoe, essa é a vida espiritual, isto é a vida que Jesus nos concede. Eu vou dizer, antes dessa realidade do Novo Testamento, olha a vida cronos de Abraão, 100 aninhos. Vida biológica, 100 aninhos. Cronos, já velhinho. E Deus vai lá e funde a de Zoe o caróide dele, e ele com 100 anos faz filho, tá? Olha aí. É isso que a gente está falando, é essa vitalidade que a de Zoe e o caróide Deus concede. Para a gente poder ter uma ideia da diferença do que a Bíblia nos dá, do que essa vida que o apóstolo Paulo está dizendo, quando ele diz que nele nós vivemos, mas é vida autêntica mesmo. É vida tanto biológica como tempo cronos, como também é vida de Zoe, com tempo kairos. A gente vive plenamente. Amém? Aleluia. Falta 2 minutos. Olha o que diz Gálatas. Alguém pode ler Gálatas 2:20? Porque eu não estou conseguindo enxergar o texto. Não. Eu achei que ia dar para a gente ler, mas não está dando. Vai. 2:20. Ó. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E aí, quando a gente fala de vida, eu ainda poderia dizer para você que tem duas palavras de Zoe, o verbo, que é diferente do substantivo ali. O apóstolo Paulo usa o verbo viver, que é da vida autêntica. Então, agora veja João 6, 57. Olha que texto lindo, olha. Assim como o Pai que vive, olha aí, né? O próprio Deus disse que ele não é Deus de mortos. Não é isso? Assim como o Pai que vive me enviou, e eu o quê? Vivo. Por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por causa de mim. Isso é desal. Isso aqui é vida espiritual. Isso aqui é kairos, é tempo de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo ensinar para aqueles filósofos. A importância dessa vida. E se você está em Deus, você não morre. É isso que Jesus Cristo deixou bem claro. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É vida eterna, é sal, é kairos. E é isso que Paulo estava querendo dizer para aqueles gregos que tinham interesse em imortalidade, que tinham interesse de que sua memória fosse lembrada por toda a eternidade. E agora Paulo veio com essa mensagem dizendo que estar em Deus é nunca morrer. Aleluia. Deu para entender? Passa, por gentileza, a exiguidade do tempo não permite falar mais. Vou passar rapidinho, já chegou 9 horas já. Pode passar? Mover. A quilometra. O dinamismo e propósito de Deus. Vamos ler a parte que está em negrito, todo mundo junto? Vamos lá? Esta dimensão prova que nossas ações, caminhadas, decisões e o poder para agir e frutificar não vem de nós mesmos, mas são o quê? Impulsionados pelo Espírito de Deus que habita em nós. Então, o apóstolo Paulo vai dizer com esse mover que há nessa nova vida de Zoe, juntamente com esse novo tempo que é o kairos de Deus, um dinamismo espiritual
que nos permite nos movermos. E se você olhar para o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver em todo o tempo que é o Espírito Santo que está dirigindo os apóstolos, que é o Espírito Santo que está dirigindo a igreja, que tudo quanto a igreja faz, todas as suas ações, todas as suas decisões são ações movidas pelo Espírito Santo, a ponto do próprio Tiago dizer: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, que não impuséssemos aos cristãos gentios. E começa então lá em Atos 15 dar a sua proposta. Mas como é que ele diz? Que apareceu ao Espírito Santo. A igreja está agindo, a igreja está se movimentando, a igreja está se movendo pelo dinamismo do Espírito Santo que habita nela. Quando ele diz esse mover, ele arranca a ideia do mover como se fosse meramente andar, se deslocar, para se referir ao dinamismo da nova vida que o Espírito nos possibilita. Gálatas 5, 25, por favor. É 25 ou 20? Gálatas 5, 25. Alguém pode ler, por favor? Só vou ler esse texto, não vou pular para o outro que o nosso tempo acabou. Gálatas 5, 25. 5. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha, se vivemos no Espírito, nos movemos no Espírito. É o andar. Mas deixa eu explicar para vocês aqui o que significa esse andar. Vai, continua. 26? Não, 25 de novo, olha só. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vou explicar para os irmãos uma coisa aqui muito importante. A palavra andar, ela procede de duas palavras gregas. Ela procede de uma preposição que se chama peri. A preposição peri significa através de. E dá outro termo, patel, que tem a ver com andar. Peripatel é a palavra para andar. Peripatel. Peri significa atravessar. Patel significa caminhar. A ideia do peripatel, presta atenção aqui, é de que quando você pisa, nós não estamos falando de uma cultura que tem asfalto, nós estamos falando de uma cultura de terra. Quando você pisa, você deixa o quê? A marca pisadora. Pisadora. Quando então ele fala de andar no Espírito, é como se a figura é de que o Espírito deixou as suas pisaduras, suas marcas, para que eu e você pudéssemos caminhar e colocar o nosso pezinho aonde ele deixou marcado, que é para colocar o pezinho. A ideia de andar é a ideia que você não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, porque você vê as marcas dos passos. Aleluia. Aleluia. Essa é a figura que ele está trazendo. De que o Espírito deixou. Ou você acha que Deus conduziu Abraão como? É claro que não eram as marcas dos pés de Deus, mas como se fosse marcado Abraão que chegou justamente onde Deus queria que ele chegasse. Então, andar do Espírito é andar pelo Espírito Santo e para o Espírito Santo. Que eu ainda diria para vocês que no original grego, a palavra andar no Espírito, ela está provavelmente do aoristo, que é, dentro da gramática grega, o aspecto a forma que nos ensina por meio de quem uma ação é feita, por meio de quem. E para quem essa ação é dirigida. Olha só, por meio de quem. Você faz isso por meio de quem? Por meio do Espírito. E para quem essa ação que você está fazendo é dirigida? Também para o Espírito. É por isso que esse verbo andar no Espírito
porque você pratica uma vida ética, um mover ético, um caminho ético, que você anda no Espírito e anda pelo Espírito. Tudo que você faz é dirigido pelo Espírito e é direcionado ao Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. É isso que ele quis dizer. Passa, por favor, para a gente encerrar. Esse é o último slide aqui para a gente encerrar. Existir, é a palavra ismei. Leia comigo todo mundo a essência e a identidade de Deus. A parte negrito, todo mundo junto. Esta dimensão nova que a nossa existência ganhou um novo significado e nova natureza. Em Deus, deixamos de ser criaturas distantes para nos tornarmos possessão exclusiva, encontrando nele nossa razão de ser. É nele que nós existimos. É nele que nós existimos nele. É por isso que Paulo diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Estar em Cristo significa que você está nele, posicionalmente nele e sob a esfera de influência dele. E isso significa que nós temos completa garantia salvífica. Aleluia. O crente Aleluia. não perde a salvação por Glória qualquer a Deus. pecadinho que comete, por qualquer pensamentozinho tosco que comete. Não, irmão. A nossa salvação é muito mais poderosa do que o mau pensamento que você teve a te destituir dela. Por isso diz quem está em Cristo, porque estar em Cristo é ter garantia da sua salvação. Por quê? Porque a minha santificação, ela é posicional. Repita para mim. Posicional. O que significa santificação posicional? Você é santo, eu sou santo, porque estamos em Cristo.